Hoje é dia 30 de março de 2020. A quarentena por causa do coronavírus já dura aproximadamente 2 semanas, quase 3 semanas. E eu acredito que nos próximos dias as boas notícias superarão ainda mais as más notícias. Não há motivo para pânico, não há motivo para desespero. Eu sei que muita gente não aguenta mais ficar em casa, trancada, sem poder sair, com medo de aparecer alguém empurrando para dentro de casa, enfim, com medo de acontecer algo desagradável, alguma situação constrangedora, ou mesmo com medo de pegar a doença. Mas eu acredito que, como já disse em outro vídeo, pior do que pegar a doença é ser prisioneiro do pânico, prisioneiro do desespero, do caos, do medo. E quem confia em Deus, quem crê em Deus, não precisa temer nada. Não precisa temer doença, não precisa temer a morte, não precisa ter medo de nada. Porque Deus está no controle de tudo. E essa testa queimada aqui é por conta de um vídeo que eu gravei dias atrás, falando a respeito do porquê Deus permitiu o coronavírus. Mas eu quero aqui deixar uma mensagem a respeito de um tema um pouco mais diferente, uma mensagem de esperança em tempos de caos, em tempos de incerteza, em tempos de angústia. Quero ler aqui o texto bíblico de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, e diz assim: mas vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Todo o Antigo Testamento profetizou a vinda do Messias, a vinda do grande libertador, e ele só veio quando Israel já tinha levantado novamente seu templo em Jerusalém, a cidade de Jerusalém como um todo, 400 anos depois. Só que aí Jerusalém já tinha sido dominada pelos gregos, depois já estava sendo dominada pelos persas no momento. A Judéia, no caso, toda aquela região de Israel estava dominada pelos persas. Aí lá pelo ano 300 e pouco, Alexandre o Grande expandiu seu império até os limites o antigo Israel. Aí por volta do ano 90 a.C. foi a vez do Império Romano. Então, quando Jesus nasceu quando no mundo da época 3 culturas dominavam: a cultura hebraica com seus dogmas, com sua devoção a Deus; a cultura grega com sua filosofia, as ciências, todos os avanços tecnológicos; e a cultura romana com suas leis, com seu sistema de governo. Então foi nesse ambiente tricultural, judaico, grego e romano, que Jesus nasceu. Então Jesus nasceu no tempo certo, na época certa, para que a mensagem de salvação, para que a mensagem do Evangelho fosse expandida a maior número possível de pessoas, como por meio do apóstolo Paulo chegou até Roma, e de lá se expandiu para toda a Europa, norte da África, Oriente Médio, e séculos depois para todo o resto do mundo. Então Jesus veio no tempo certo. Deus mandou Jesus no tempo certo. Deus sempre faz as coisas no tempo certo. Deus sempre manda livramento no tempo certo. E essa mensagem que eu quero deixar aqui: o livramento virá no tempo certo, na época certa. Porque se você está com medo do coronavírus, ou mesmo dos efeitos dessa doença, de você perder um ente querido, de você mesmo pegar a doença ou transmitir para outras pessoas, receba essa mensagem de esperança, essa mensagem de alívio, de que
Deus freará, Deus colocará um freio nessa doença. Você irá até aqui. Deus está dizendo para o coronavírus, Covid-19, com que você irá até aqui, daqui você não passará. Então, com essa certeza de que Deus determinou um limite, Deus determinou um freio, um tempo certo para frear essa doença, para acabar com essa doença, eu creio que está chegando ao fim, porque já estão testando a cloroquina, já estão testando outros medicamentos, já estão indo atrás da vacina, enfim, a cura está chegando. Creio que a cura está chegando e chegará mais rápido do que você imagina. Até os cientistas mais otimistas ficarão surpresos, ficarão admirados pela rapidez com que a cura chegará, com que voltaremos ao contato com nossos amigos, com nossos familiares. No caso dos cristãos, voltaremos a cultuar a Deus na igreja, junto com nossos irmãos, abraçando-nos, cumprimentando-nos, até eu acredito que chorando, porque será emocionante. Nossa volta para a igreja será emocionante, será muito lindo. Nós nos reunimos para testemunhar, para agradecer a Deus pelo livramento e testemunhar tudo que Deus tem feito conosco nesses tempos de quarentena. Então creia que isso chegará ao fim em breve. E como confirmação disso, eu quero ler aqui o texto da primeira carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25, onde a Bíblia nos diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que os cientistas, pesquisadores, os estudiosos na área de epidemiologia, infectologia, alardeiem, apregoem que o isolamento social tem que aumentar, tem que se estender até junho, julho, agosto, setembro, enfim. Por pior que seja o panorama, os prognósticos, né, por mais tenebroso que seja o cenário que eles estão tentando colocar na nossa frente, para nos manter mais tempo presos em nossas casas, para nos manter mais tempo nesse período de inanição, de reclusão, reclusão involuntária. Devemos crer em Deus, devemos confiar em Deus, claro, devemos nos prevenir, devemos continuar nos protegendo, como álcool em gel, por exemplo, mas também devemos confiar, devemos crer em Deus, que Deus tem todo o poder. Deus ainda é Deus, Deus não saiu do controle, Ele apenas estabeleceu um limite. Não sabemos quando será esse limite, mas tenho certeza que esse limite já foi delimitado por Deus. Deus já sabe, como ser onisciente, onipresente, onipotente que é. Ele já sabe quando a pandemia será revertida, quando o número de curados será muito maior que o número de mortos. Deus já sabe quantos serão curados, quantos serão salvos da morte. Deus já sabe. Pode ser mais breve do que se imagina, pode ser essa semana ainda, pode ser daqui a no máximo um mês, mas eu tenho certeza que a cura está chegando. Não se desespere, creia, apenas confie que Deus recompensará você por sua fidelidade a Ele. Mantenha-se fiel a Cristo, caso você já tenha recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador. Não se desvie, não se desespere, não se afaste de Deus, não se revolte contra Deus. Ele ainda está no controle. Se esse vídeo fez diferença na sua vida, se esse vídeo impactou seu coração, lhe deu esperança, lhe deu alívio, curta, compartilhe, seus favoritos, inscreva-se no canal, divulgue o máximo possível de pessoas, porque existem muitas pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão prisioneiros do pânico, do desespero, do caos, da angústia, da agonia, que precisam assistir essa mensagem, tendo a certeza de que tudo isso chegará ao fim em breve. Deus abençoe e até depende, se quiser. Tchau.